Pessoal, tudo bem? Então, é estranho, né? A gente era para estar presencialmente e hoje nós estamos virtualmente, né? E todo mundo acho que está passando esses meses todos nessa ressignificação através da tecnologia. E aí agradeço a chance de estar com vocês, estar conversando com vocês. Espero que a gente possa passar nesses momentos agora, momentos interessantes de troca, compartilhando algumas ideias, depois algumas perguntas e respostas. Mas a ideia dessa conversa, dessa palestra, enfim, desse espaço, é a gente falar um pouquinho sobre a jornada humana e para onde nós estamos caminhando junto com a tecnologia. Então, é mais para a gente abrir a cabeça e o meu desejo é a gente sair dessa conversa, ou pelo menos dessa palestra, com mais perguntas do que respostas. Porque eu acho que as perguntas movem o mundo e não as respostas. Primeiro, deixa eu me apresentar, acho que para todo mundo. Meu nome é Eliezer, eu sou um homem, me considero branco no Brasil, então entendo meus privilégios e trabalho para a gente construir uma sociedade com um pouco mais de equidade, né, do ponto de vista geral. Também sou um homossexual, então trago muito no meu discurso esse olhar de diversidade e inclusão, então vai ter um pouco sobre isso nessa palestra também. E sou um grande curioso da jornada humana, né? Então, invisto meu tempo de tentar entender e decifrar o que acontece, o que está acontecendo com o mundo, tá? Essa palestra, ela vai muito dessa inquietação, do que acontece com o mundo, da onde que vieram as coisas, para onde que elas estão indo. Então, por isso que eu falo para vocês, a ideia é trabalhar mais com perguntas do que com respostas. Mas antes de começar, na verdade, começando essa palestra, eu lembro de uma viagem que eu fiz agora no final do ano passado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Pernambuco, mais precisamente o Vale do Catimbau, mais para o interior de Pernambuco, chegando à divisa com o sertão. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir para essa região tão linda do Brasil. Na verdade, o Nordeste inteiro é tão maravilhoso. E o sertão, eu falo isso, fiz com meu marido uma jornada pelo sertão no final do ano passado, e para mim foi tão rico conhecer aquelas pessoas, trocar experiências de uma vida muito mais simples, e simples no sentido de uma vida com que dá significado para as coisas que realmente importam, do que essa jornada das grandes cidades que a gente vive muito, né? Mas eu me deparei no Vale do Catimbau, e daí que eu chego na história, aquela vista maravilhosa, aquele canyon incrível à minha frente, né? E lá eu comecei a ter contato com alguns desenhos diferentes. Mais precisamente, tinha uma região que era uma caverna, né? Mas com a degradação, com o tempo, né? E com a erosão das rochas, foi perdendo a constituição de caverna. E na prática encontrei essa pintura rupestre. Tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é uma pintura que não tem data, né? Os estudiosos não conseguiram datar ainda de quantos milhares, milhões de anos atrás que essa pintura ela é, mas ela é uma pintura que representa, eles chamam de a Batalha dos Homens Sem Cabeça. E eu achei curioso, porque aí quando eu paro para pensar um pouco mais na jornada humana, né, e tentando resgatar um pouco dos nossos primórdios, dos nossos daquelas pessoas, aqueles seres, aquelas vidas que vieram antes de nós, né? E me deparo com a pintura rupestre, sou curioso com relação a isso, ver uma visão de uma pintura que já representava uma batalha há milhões de anos atrás, me pareceu algo muito curioso e, de certa forma, um pouco assustador. Por quê? Porque será que é esse o nosso princípio? Nosso princípio ele vem de uma batalha, de uma necessidade de tentar sobreviver, e de uma batalha eterna por sobrevivência. Daí, começamos a ver aí como que foi a nossa evolução da espécie, né? A gente pode aí, pensando no modelo de evolução darwinista e de como que a gente foi evoluindo, de certa forma sempre teve um ponto em comum em todas as coisas, né? Que é a capacidade intelectual, seja desde os primórdios dos australopithecus até depois seguindo o Homo habilis, seguindo mais adiante Homo erectus, Homo neanderthalis e até o Homo sapiens, que é a nossa constituição de hoje. Todas essas espécies, todas essas construções, elas tinham essa capacidade intelectual, essa capacidade de conectar, de pensar e de refletir. E eu sempre me questionei, acreditando no modelo evolucionista, por que nós vivemos numa sociedade onde nós hoje só temos os primatas, basicamente, os macacos, né, de onde nós viemos, de certa forma, e Homo sapiens, né? O que aconteceu no meio do caminho com essas outras espécies que passaram por nós e em alguns momentos coexistiram conosco, né? E pensando, refletindo sobre isso, me deparo ao ler, há uns 3 anos atrás, o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Não sei se você já tiver a oportunidade de ler, senão é uma leitura essencial. Aproveitar que esse ano
sai uma edição nova com a nova tradução numa Companhia das Letras no final do ano, e vai começar a sair uma versão ilustrada, que é uma boa oportunidade de inserir esses assuntos de humanidade e humanismo para as crianças. Mas, enfim, no livro do Yuval, ele coloca uma frase logo nas primeiras páginas que responde essa pergunta, né, de por que então, a gente permanece existindo como Homo sapiens e não existe mais Homo neanderthalis, Homo erectus e as outras espécies que coexistiram conosco, né? A vida não é só essa evolução, as coisas têm vários pontos de intersecção que elas coexistem, né? E por que deixamos de coexistir? E a frase que ele traz a partir daí, a partir desse ponto em comum do nosso cérebro, que de certa forma é a nossa principal arma para nos levar a avançar, mas também é a nossa principal arma para destruir, é justamente isso. Talvez tenha sido exatamente por isso que nossos ancestrais eliminaram os neandertais. Eles eram similares demais para se ignorar, mas diferentes demais para se tolerar. Essa frase, ela me fez e me faz até hoje refletir muito, por causa dessas duas grandes palavras, similares e diferentes, né? Que basicamente é o quê? E aí eu volto para pro Vale do Catimbau, volto para aquela batalha dos homens sem cabeças que está ilustrado nas paredes, onde era uma caverna, naquela região distante, naquela região preservada da nossa história. Nós, como humanos, temos a capacidade de criar coisas, de inventar, de criar organizações, de usar a tecnologia, desenvolver a tecnologia, levar ela adiante. Mas, da mesma forma, nós usamos essas estruturas de tecnologia, de poder, de força, de armas, de tudo isso para eliminar aquilo que é similar demais e diferente demais. Esses dois pontos é o principal. E a partir desde o nosso início, dos primórdios da humanidade até hoje, é o que a gente mais faz. Quando a gente olha para a questão de diversidade e inclusão nas organizações, por exemplo, nós nos deparamos com esse ponto, onde a gente tem dificuldade, muitas vezes, de tolerar o que é diferente, de aceitar o que é diferente, mas ao mesmo tempo é parecido. A toda a questão do racismo, do machismo, da LGBTfobia, das guerras, nasce a partir de um ódio que surge a partir daquela pessoa, daquele ser, que é parecido, que é similar, mas é diferente ao mesmo tempo. E a gente segue nessa jornada de eliminação. E daí, eu pergunto para vocês, eu trago para reflexão, né? É esse caminho que nós devemos continuar como humanidade? A nossa jornada humana, ela se baseia, então, nessa visão pessimista de que a gente vai estar sempre eliminando aquilo que é similar e diferente ao mesmo tempo? A gente vai continuar repetindo isso nas organizações, nas empresas, o RH, trazendo muitas vezes essa pauta de debater esse assunto, mas as organizações, às vezes, não agindo para mudar essa realidade, na política, em todos os espaços? Fazemos um corte. Vamos para a tecnologia, né? E como que, ao mesmo tempo que a gente falou aqui um pouquinho sobre a evolução da jornada humana, né, do homem, né, até Homo sapiens, como que a tecnologia tem evoluído e como que ela funciona nesse sentido? E aí tem um conceito que eu gosto, que é o conceito da singularidade, que eu vou explicar para vocês um pouquinho. Na prática, o que acontece? A gente tem passado por mudanças numa velocidade muito mais ágil. Na abertura foi falado muito do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, enfim, complexo e ambíguo. Mas tudo isso acontece por quê? Porque a gente passa por mudanças em alta velocidade. Só para a gente ter uma referência, uma ideia inicial, e aí, usando um gráfico que saiu na Time Magazine anos atrás, e até hoje é muito interessante, a gente começa com uma realidade, onde nós temos um ritmo acelerado de mudanças, né? Entre a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, nós estamos falando que passaram 8.000 anos. E aí, cada nova revolução, cada nova etapa, ela foi acontecendo num ritmo menor de intervalo de tempo. Revolução Industrial e Lâmpada, por exemplo, 120 anos. Lâmpada e o pouso na Lua, 90 anos. Pouso na Lua e a internet, 22 anos. E só para ter uma ideia, o sequenciamento do genoma humano, 9 anos, né? Isso tudo mostra que a nossa capacidade de evoluir e de mudar está acontecendo cada vez mais ágil. As grandes revoluções acontecem com intervalos menores de tempo. Ao mesmo tempo, a tecnologia também tem crescido numa velocidade absurda. O poder computacional tem decolado aí, pensando que desde 1900, com o primeiro modelo lá de Charles Babbage, que era um desenho de computador baseado em códigos, cartões, estruturas, até chegar no primeiro computador que teve 1 bit de operações flutuantes por segundo, né, que foi o Power Mac G4 em 2000,
foi um intervalo de tempo que ele foi se abstraindo, assim, ele foi reduzindo com o final da jornada, ele foi ganhando velocidade, até ponto que a expectativa, que é essa sala da singularidade, é que em 2015 nós conseguimos, em um único computador, em um único processador, ter o processamento cerebral de um rato, em 2015. A expectativa é que em 2022, um único processador de um único computador consiga ter o mesmo, superar o poder de processamento do cérebro humano, e chegarmos a uma realidade que em 2045 a expectativa é que um único computador tenha o poder cerebral equivalente a todos os humanos somados. Uau! Isso é assustador. E vocês que lidam com pessoas, vocês devem olhar isso assim, nossa, que loucura isso, né? Então estamos falando que, basicamente, em 2022, levando em consideração apenas a capacidade cerebral, levando em consideração apenas a capacidade de processamento de informações, um computador poderá substituir tranquilamente um ser humano? Seria essa a questão? Ainda mais se a gente olhar para 2045, pensando que um único computador teria a capacidade de substituir totalmente o ser humano, de todos, toda a humanidade. A gente tem, eu não sei quantos bilhões de pessoas que nós teríamos, né, no mundo em 2045, mas imagina que hoje nós já estamos quase perto dos 18 bilhões. Então imagina quão mágico que vai ser isso, tudo em um único computador? O que a gente está construindo e para onde que nós vamos chegar? E aí a reflexão disso é que, lembra que a gente falava que um cérebro humano conseguiria estar dentro de uma reflexão a partir de uma única pessoa em 2023, né? Nós estaríamos, então, pensando que em 2023 estaria dentro de um único processador, de um único computador. Essa questão é bem complexa e cruel, porque da mesma forma que a gente foi evoluindo, lembra lá do Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens, agora a gente está evoluindo talvez para o Homo tecnológico, cyber, né? Essa jornada então de sapiens para cyber é isso, né? Na verdade, seria o nosso próximo passo sermos cibernéticos e aí perdemos nossa humanidade, ou seria talvez um outro caminho onde da mesma forma que a gente tinha falado antes, lembra? Nós estaríamos com o processamento cerebral de um computador similar e diferente do nosso. E aí, volto para o Yuval Noah Harari e aquelas previsões, não sei se vocês gostam de filmes de ficção científica, né? Tem o Exterminador do Futuro, que a saga sempre mostrava isso, as máquinas destruindo os homens, Matrix e tudo mais. Será que é para isso que nós estamos caminhando? Onde as máquinas, de certa forma, vão se tornar parecidas conosco, com nossas capacidades mais diferentes, e, de certa forma, a gente vai criar um modelo que não dá para coexistir? Parece meio absurdo isso, de fato, é um pouco terror isso demais, mas a gente já começa a ver, hoje em dia, máquinas manipulando a humanidade. Máquinas manipulando as nossas decisões. Máquinas tirando a nossa humanidade e tomando decisões. E muitas vezes, e aí que eu trago o ponto para vocês, pessoal que trabalha com recursos humanos, muitas vezes isso tem que entrar dentro das empresas e perdendo o sentido do humano das coisas, né? Cada vez mais processos seletivos automatizados que sim trazem ganho de eficiência, mas muitas vezes eles continuam a repetir processos de vieses que estavam também entre nos processos humanos, né? Com a diferença que a máquina, teoricamente, não erraria, né? Enquanto homens erram. E aí, com isso, a gente começa a construir um modelo que assusta. E, de certa forma, a gente passa a perder o nosso lado mais importante e mais rico e mais especial, que é a nossa humanidade. E isso que nós nunca podemos perder. Daí, chegamos a uma nova era a partir desse ponto. A era onde os dados, né, eles passam a determinar as nossas ações, né? Muitos de vocês já vivem isso, e assim, lógico, dados são importantes. Eu trabalho com marketing, eu trabalho com inovação, eu trabalho com dados o tempo todo, né? E o poder dos dados, a capacidade que os dados têm de ajudar a tomar decisões. Mas os dados nunca podem sobrepor a capacidade humana de reflexão, né? E a partir do momento que eles começam a sobrepor isso, a gente começa a viver essa tal da datacracia, né? Onde as definições elas passam a ser feitas pelos dados e não por nós, né? Humanos no processo. Só para terem uma ideia de que universo de dados estamos falando, tá? Que universo é esse?
É um universo que cresce exponencialmente. Então, a gente já começa a partir de um cenário onde nós temos mais de 7,5 bilhões, estamos quase perto dos 8 bilhões de habitantes no mundo, né? População gigantesca, informações sendo trocadas, pessoas se conectando nesse processo. Uma grande parcela disso, mais de 50% disso, está em centros urbanos, por isso que a questão da saída, né, do êxodo do rural é um processo recorrente, e as cidades passam a ser megalópolis, né, passam a ser espaços de conexões de pessoas vivendo e existindo nesse cenário. É um mundo também com mais de 50% das pessoas conectadas, né? Estamos falando no mundo, né? Então, todos esses centros das pessoas se conectando e ganhando espaço e construindo, trocando informações, trocando dados e a gente armazenando e tratando esses dados para poder construir comportamentos a partir daí. Também falamos do que? De essas pessoas estarem presentes em redes sociais, e as redes sociais passam a ter um papel mais fundamental ainda na definição da estratégia e principalmente na definição de como as pessoas pensam a partir daquilo que elas leem e ouvem, daquilo que elas acessam de informação, daquilo que lhe é mostrado. É uma população que, de fato, foi para o móvel, né? O celular deixou... eu brinco que a gente tem hoje 3 mãos. As nossas 2 mãos e o nosso celular. Nosso celular, ele passou a ser quase que um membro do nosso corpo, uma extensão nossa, né? Onde tudo nosso acontece lá dentro, tudo nosso... E aquela tela preta do celular passou a ser a forma que a gente interage com o mundo. Então, o nosso olhar sobre o mundo, ele passa por um filtro, que esse filtro, na prática, ele é um filtro que é um processamento a partir de uma câmera de um celular, né? E também, né, e aí pensando que esses usuários também cada vez mais presentes nas redes sociais e ganhando espaço disso. E aí teve essa capa na The Economist em 2017 que ela traduziu essa nova fase que nós vivemos, né? Essa fase dessa jornada que saiu do humano e foi para a tecnologia e hoje mapeia e entende todos os dados, né? A The Economist em 2017 saiu com essa capa e teve um artigo importante, esse dado in the New Rules of Competition, que na prática traz aí o papel dos dados, né, e a importância dos dados para as principais organizações. É o novo petróleo, né? Ter mais dados, tratar mais dados e conseguir utilizar esses dados para tomar definições se tornou valioso para todas as organizações, se tornou o item mais valioso que hoje qualquer organização tem, né? E para que se usa esses dados? Para onde esses dados vão ser utilizados, né? Daí, o que pode acontecer? Esses dados podem ser utilizados, lógico, para você entender problemas sociais, entender as dificuldades, os desafios das regiões, ou esses dados podem ser usados para manipular a opinião pública, né? E aqui é um caso que aconteceu nas últimas eleições dos Estados Unidos, que é muito interessante, né? Para a gente entender como foi o poder de propagação de uma mentira, tá? Vou mostrar aqui rapidamente um vídeo para vocês, que tem um gráfico que mostra um pouco do poder da propagação de uma mentira, tá? O que aconteceu? Começou-se uma história falando sobre o quê, né? Começou-se uma história falando sobre a realidade de que 3 milhões de pessoas votaram de forma ilegal. Essas 3 milhões de pessoas não eram cidadãos americanos, tá? Aqui, cada pontinho desse representa o Twitter, tá? Uma conta do Twitter. E aí, as linhas cinzas mostram como que a informação ela é difundida e cada ponto maior é como que cada conta informa mais informações, tá? E quanto mais vermelho que elas são, elas passam por... Só tirar aqui rapidinho o som que tá me atrapalhando. Opa, melhorou. Deixa eu só voltar aqui para vocês, só para explicar direitinho para vocês, tá? Então, aqui você tem cada ponto, quanto mais vermelho é uma conta de bot, tá? Na prática é isso, tá? Primeiro, foi divulgada uma notícia falsa, tá? Essa informação sobre esses votantes que não seriam. E as pessoas começaram a compartilhar isso. E cada vez mais, 10 mil pessoas foram compartilhando aquela informação. Apenas algumas, essas linhazinhas amarelas, mostram as pessoas que foram verificar a informação, se ela era correta ou não era correta, tá? E, lembra, quanto mais vermelho era um bot, quanto mais azul era um humano, tá? Depois começaram a repetir mais e mais essa informação, né? E ela foi ganhando força, e ela foi ganhando espaço. E aí mostra um cenário que, a partir do uso de uma informação falsa
e colocando essa informação para pessoas que estão propensas a acreditar em informações falsas, o que acontece? Você cria uma bolha de informação. Então, essa parte superior aqui cinza mostra claramente que é uma bolha. As pessoas que acreditaram na informação não foram verificar se essa informação é verdadeira ou não. E quem vai verificar não faz parte dessa bolha. Ou seja, a informação, através dos dados e dos algoritmos, permite que uma informação falsa pode ganhar uma grande repercussão, e essa grande repercussão preserva-se entre as pessoas que têm uma propensão maior a acreditar naquilo. Lembram-se, dados, as pessoas sendo mapeadas. Tudo que a gente faz é mapeado e é entendido. E a partir daí, a gente passa a ser definido pelos... São esses dados que determinam a forma que a gente for pensar. Aqui, claramente, vocês podem ver que você tem um grupo de pessoas que a forma agora que elas pensam sobre esse assunto, sobre essa problemática, basicamente foi uma criação de algoritmo que foi definida e não uma realidade, uma reflexão real a partir de conhecimento e troca de informações. É sobre isso que nós estamos falando. Essa é a datacracia que nós vivemos. E aí, os países também começam a ter uma tendência maior a acreditar em fake news. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a última pesquisa da Ipsos sobre a propensão por países de acreditar em fake news e notícias falsas, tá? Então, a Itália é a que tem a menor propensão, tá? Com 27% da população que tem uma propensão de acreditar em fake news, né? E aí isso começa a crescer. Na Espanha, já mais de 50% da população, né? Tem entre Itália e Espanha, tem vários outros países, tá, gente? Mas eu vou ter resumido aqui nesse gráfico, com 57% da população propensa a acreditar em mentiras que são propagadas a partir de algoritmos e quando a informação chega para as pessoas de forma mais palatável. O Peru, também com 57%, a Arábia Saudita, com 58%, a Coreia do Sul, com 58%, e nós temos o país recordista na crença em fake news, que é o Brasil, com 62% da população propensa a acreditar em notícias falsas. Por que eu falo isso, tá, gente? Porque a tecnologia começa a ser utilizada também a uma forma de coagir as pessoas a agirem de um certo caminho, né? Essa coação invisível, como nesse quadrinho da New Yorker, fica muito claro, onde uma informação feita, definida por alguém, utilizando a tecnologia, passa a ser a forma de um grupo inteiro pensar nisso, né? E muitas vezes, essa ferramenta é o que eles se deparam o dia todo. São essas pessoas que estão debaixo dessa coação que chegam nas nossas organizações para trabalhar com os nossos times. São pessoas que ao tempo todo estão propensas a acreditar naquilo que lhe é mostrado e não a refletir, perdendo aquele senso de humanidade que nós tínhamos desde o começo, lá atrás, lá no começo da nossa jornada humana. Então, a tecnologia e o celular, e os dados, as redes sociais passam a colocar as pessoas em bolhas, e essas bolhas começam a impactar nosso dia a dia no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente começa a perder a capacidade de reflexão. E vocês, melhor do que ninguém, sabem que a capacidade de reflexão é a capacidade mais importante que um profissional tem que ter dentro de uma organização. Porque a organização não quer pessoas que façam e repitam aquilo que existe. Uma organização não quer profissionais que apenas estejam repetindo padrões que são ditados pelo mercado, mas quer pessoas que pensem, que reflitam, que encarem de frente, que encarem as diferenças, que construam novas conclusões a partir de pontos diversos e não que sejam guiados por essa coação invisível que a gente vive hoje através da tecnologia. E a singularidade tem caminhado para a gente mais fortemente nisso, mudando, ajudando a definir eleições, ajuda a definir poder de hábitos, poderes de definições de consumo. É esse modelo que nós estamos pensando e refletindo para as nossas organizações. Por isso, aquela máxima que nós tínhamos, né, que é se você não pagou pelo produto, você é o produto, passa a mudar. Hoje em dia, se a gente não pagou pelo produto, a gente é uma construção para o produto. É como se fosse salsicha, onde joga-se tudo que é dados, informações e gera a partir daí um produto. Nós somos essa construção, porque tudo que nós fazemos e vivemos do ponto de vista de dados, gera dados que vão ser usados para, de certa forma, criar essa coação invisível. E aí, que mundo é esse que nós estamos construindo, né? E como a gente, dentro das nossas organizações, podemos trazer uma jornada de forma a mudar isso. A gente não vai mudar a questão da datacracia que existe hoje no mundo. A gente não vai mudar o poder dos algoritmos e como eles são utilizados. Mas a gente vai mudar
a forma que nós encaramos o nosso time, nossos profissionais, nós buscamos pessoas e incentivamos as pessoas a pensar diferente, a pensar não só fora da caixa, como a gente falava no passado, mas pensar questionando os padrões, pensar questionando as regras e as estruturas que existem hoje, que muitas vezes elas estão tão massificadas e indicadas em KPIs, indicadores, dados analíticos, resultados e tantas coisas nesse sentido. Esse mundo que nós estamos fazendo. A tecnologia, ela muda a sociedade, mas a sociedade também pode mudar a tecnologia, né? Porque a tecnologia vem de uma construção etimológica a partir de uma técnica de saber fazer para chegar à verdade, junto com a razão e a lógica. Ou seja, a tecnologia, ela nasce do humano, porque o argumento, ele vem do homem. A lógica, ela vem do homem, a razão vem do homem humano, do sapiens, ela vem desse processo, né? E apenas a técnica vem somar a isso, mas a tecnologia não pode ser o que determina aquilo que nós somos, né? O futuro que nós estamos construindo é cada vez mais complexo. Não sei se vocês já ouviram falar do cenograma do Patrick Dixon, mas ele fala que o futuro que nós estamos vivendo, começando a viver agora, é de fato, como o mundo VUCA, que a gente já usou várias vezes, ele é rápido, ele é urbano, ele é tribal, ele é universal, ele é radical, ele é mais ético, né? E é isso que nós temos que priorizar, e só humanos poderão trazer e fazer a diferença nesse futuro, trazendo com a agilidade que a gente precisa, mas mantendo os padrões éticos, as questões tribais do ponto de vista de pertencimento, de senso de pertencimento. E quando nós olhamos esse gráfico, essa evolução da espécie humana, nós temos esse ponto em comum, né? Sempre nós nascemos a partir da razão, da reflexão. Tudo que nós temos de diferencial, como sapiens que somos, é essa questão da razão, da reflexão. E a gente não pode deixar que o cyber, né, que a tecnologia sobreponha isso. Mas sim, seja um aliado nosso para isso. É entender que os dados estão para nos ajudar, mas as decisões ainda têm que ser feitas ouvindo pessoas, conversando, trocando informações, tendo empatia, tendo troca, tendo, de fato, um processo humano no caminho disso tudo, né? Quando a gente vê o cyber, da onde que vem o termo cyber, tá? Cyber, ele vem basicamente do quê? A arte de governar, a arte de determinar, de mandar, de definir. E os algoritmos, eles trazem isso, eles trazem regras de sim e não que vão direcionando as coisas. Mas, em contrapartida, da onde que vem o sapiens, né? O termo sapiens, da onde que ele surge, né? E sim, ele surge a partir de sábio, de sabedoria, de como que a gente pode usar essa sabedoria para poder sermos melhores, né? E aí, fechando, a minha reflexão que eu deixo para vocês, nessa conversa aqui de meia hora, rapidamente, é o quê? A gente não perder a sabedoria do ser humano, do existir como humano, do pensar como humano, do olhar como humano. É isso que a gente não pode perder, e não perder essa essência de sapiens e ter a tecnologia como um aliado nessa jornada, para que a gente não caminhe para nos tornarmos máquinas, mas consigamos preservar a nossa humanidade. Muito obrigado, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês nessa meia horinha juntos. E aí abro agora para a gente poder fazer perguntas e continuar essa conversa. Muito obrigado.